Você precisa dominar a sua língua. É isso mesmo. Você precisa dominar esse órgão com o qual você se comunica, não apenas com os homens, mas você se comunica com o mundo espiritual, você se comunica com Deus. E mesmo quando você acha que não está se comunicando, mesmo quando você acha que está falando consigo mesmo ou sozinho, as suas palavras, elas possuem um impacto terrível no mundo espiritual. Sobre isso, eu quero ministrar sobre a sua vida. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão, minha amada irmã. Sou o pastor Bruno Weiser. Estamos em mais uma ministração de devocional. Pegue já o seu caderno de oração, pegue já o seu caderno de promessas. Eu já estou aqui com o meu caderno. Você que está me assistindo talvez pela primeira vez, está assistindo esse vídeo, nós temos aqui o nosso caderno. Se você ainda não tem, separe o seu caderno de oração. Já estou aqui também com o meu copo com água, que ao final nós iremos fazer esta oração. E eu quero ministrar a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 3. Carta de Tiago, capítulo 3, até o versículo 12. Amém? Carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 ao 12, diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, veja, esse texto, ele está falando sobre domínio da língua. Tá? E quando nós estamos aqui dizendo sobre domínio da língua, não é o domínio do idioma. Está falando do falar. Está falando literalmente da língua. Não da língua enquanto um organismo biológico, como um braço, a mão, o dedo. Mas está falando
do nosso ímpeto de falar. Por quê? Porque nós somos seres, ainda que depois da queda de Adão e Eva, agora caídos, agora pecadores, em pecado, ainda assim nós continuamos tendo uma essência divina, ou seja, nós continuamos seres criados, criaturas à imagem e semelhança de Deus. E a palavra vai nos relatar que, com exceção do homem, que foi criado pelas próprias mãos de Deus, as demais coisas, elas vieram à existência, elas foram moldadas, elas foram criadas, elas foram desenhadas, arquitetadas a partir da palavra de Deus. Então Deus falou, Deus liberou uma palavra e logo, no mesmo instante, tudo veio a existir. Então, assim como Deus ele tem um poder criativo através da língua, Deus também compartilhou, claro que não no mesmo pé de igualdade, mas Deus ele compartilhou conosco esse atributo de poder criar através da fala. Então você pode criar decretos, você pode mudar ambientes, você pode moldar ambientes, você pode moldar a sua casa através da sua fala. Você pode moldar a sua vida através da sua fala. Você pode moldar a criação do seu filho, da sua filha, através da sua fala. Você pode moldar o seu ministério a partir da sua fala. Você pode moldar o seu presente, você pode moldar o seu futuro a partir da sua fala. Você pode reinterpretar o seu passado, dizendo, olha, agora eu entendo que tudo que eu passei foi para o meu bem, foi para o meu crescimento. Ou seja, você pode recriar, reinterpretar o seu passado a partir do poder da palavra. Você pode mover os céus. Você tem noção do que é isso? Você tem poder de mover os céus através da sua palavra. Como, pastor Bruno? Através da palavra, mediante a intercessão, mediante a oração. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Você pode moldar tudo à sua volta. Você pode mudar tudo que está acontecendo com você através da oração, ok? E a palavra ela começa dizendo assim, olha, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. O que a palavra está dizendo? Que a pessoa que ela avoca para si a função de ensino, a pessoa que é professor, professora, a pessoa, e principalmente em âmbito espiritual, como eu estou aqui agora com você, estou aqui como um mestre da palavra, ensinando a palavra para você. Então você sabia que no meu caso, eu como pastor Bruno, eu serei julgado sempre com um peso dobrado do que você que está me ouvindo? É isso mesmo. Você que é ouvinte e agora está aprendendo a palavra, está saindo da ignorância. Você não está sendo mais ignorante, mas você está aprendendo a palavra, você está ouvindo a palavra, está meditando na palavra. Deus vai te julgar com um certo rigor. O rigor segundo o qual a pessoa que conhece a verdade. E aquele que ensina é dobrado, no mínimo dobro. Tem mais rigor. Por quê? Aquele que ensina, ele não apenas sabe, ele ensina a outros, ele é referência. Ele é referência para outros. Então você vê o cuidado. Então você que é mãe, você que é pai, você vai ter um rigor maior como mãe e como pai. Porque você tem autoridade de ensino sobre o seu filho, sobre a sua filha. Então você que está aqui, você que está me ouvindo, você que é mãe, você que é pai, você que é avô, você que é avó, você que é tio, você que é tia, nessa função, nessa posição que você ocupa, Deus terá um maior rigor com a sua vida, porque você tem o dever, não apenas o poder, você tem o dever de ensinar aqueles que estão debaixo da sua guarda a andarem em retidão, a andarem na palavra. Assim como um pastor
terá que prestar contas das suas ovelhas. Obviamente, ovelhas que também prestam contas ao seu pastor, porque de fato tem ovelhas que às vezes o pastor não sabe daquela ovelha, não sabe o que está acontecendo. Então eu também preciso falar isso para você, porque não é apenas porque você vai no culto esporadicamente e você necessariamente você já automaticamente é membro daquela igreja, está debaixo daquele pastor. Não, você também tem que ter um compromisso. E isso tudo está envolvido com o quê? Com a responsabilidade da fala. Ok, muito bem, perdão. E aí a palavra, ela continua dizendo assim, olha, que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, tropeçar, então você está andando ali normal, o que é um tropeço? É quando há um desandar da caminhada. Você tropeça, você desnivela, e você tropeça, prejudica ali a sua caminhada. Então a palavra está dizendo que todos, a única exceção é o Senhor Jesus. O único ser humano que nunca tropeçou é a pessoa do Senhor Jesus. Do restante, eu tropeço, você que me ouve tropeça. Todos nós tropeçamos. E ele está dizendo o seguinte, porque se alguém não tropeçar no falar, que está dentro desse tropeço, essa pessoa ela é perfeita. Olha, está dizendo assim no versículo 2, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. E isso é inexistente. Isso é impossível. Não existe uma pessoa que não tropeça, e principalmente no falar. E Deus está nos chamando a atenção redobrada. Deus está nos chamando a atenção para o fato de que nós devemos vigiar. Nós precisamos vigiar no nosso falar. E ele vai dando um exemplo. Olha, os animais são controlados pela boca. Então coloca ali um freio na boca deles, eles obedecem e dirigem. Um navio, ele é grande, um leme ali, que é onde fica o motor atualmente, mas onde fica a direção, você domina com um pequeno leme. Agora, a língua não. A língua, a Bíblia diz que ela é uma fagulha que ela tem capacidade de causar um incêndio em toda uma floresta. Ou seja, uma palavra que você fala errado, você pode despertar ira. Uma palavra que você fala errado, você pode despertar uma guerra. Uma palavra que você emprega mal empregada, você pode causar destruição, você pode causar inimizade, você pode causar desentendimento. Então você precisa ter cuidado, porque você pode despertar a raiva de alguém, você pode despertar a ira de alguém. Então você precisa dominar. E a palavra diz aqui, está dizendo para nós que nós precisamos, eu quero já encaminhar para o encerramento da ministração dessa palavra, que as escrituras estão nos dizendo o seguinte: nós precisamos viver uma vida de coerência. Ou seja, a nossa boca, ela não pode ser ao mesmo tempo uma fonte doce e salgada. Eu não posso com uma boca pregar a palavra e ao mesmo tempo xingar palavrões. Eu não posso com a boca decretar a vida e daqui a pouco ficar falando de morte. Eu não posso ficar falando mal das pessoas. Eu não posso emprestar a minha boca ao diabo. Eu não posso emprestar a minha boca para coisas erradas. Então, como que eu tenho a boca de um intercessor, de um homem de palavra, e acaba aqui essa ministração e eu começo a alimentar os meus olhos com vídeos errados, com filmes errados, com leituras erradas, livros errados, falando coisas erradas? A Bíblia está dizendo, não pode haver dois tipos de fonte na nossa boca. Não pode ter fonte salgada, fonte doce. Não pode haver, tem que ter uma coerência. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero que você analise agora. Essa mensagem é uma mensagem para mim, é uma mensagem para você, é uma mensagem para todos nós. Deus quer que nós analisemos. Nós precisamos analisar a nossa vida por inteiro. Precisamos analisar a nossa vida por inteiro e precisamos ter coerência. Precisamos vigiar
e dominar a nossa língua. E a nossa língua tem que ser uma língua santa, pura, separada, consagrada, uma fonte de água doce, uma fonte que agrade a Deus, que agrade o Espírito Santo do Senhor. Amém? Pegue agora o seu caderno de oração, pegue agora o seu copo com água, nós vamos consagrar, lembrando que este aqui é um ato profético. Amém? É um ato profético e o poder não está na água em si, o poder não está no vidro em si. O poder está na palavra de Deus. O poder está no sangue de Jesus, o poder está no nome de Jesus, o poder está no Espírito Santo de Deus. E nós vamos orar e consagrar essa água. Você que está passando por uma enfermidade física ou emocional, você vai pegar o copo com água, vai consagrar juntamente comigo, vai colocar a mão sobre a sua enfermidade, sobre a sua dor. Se você está com alguma enfermidade emocional, depressão, ansiedade, insônia, você pode colocar a mão sobre o seu coração ou sobre a sua testa ou em cima da sua cabeça, representando o seu coração e representando a sua mente. Você está com pensamentos impuros, pensamentos de morte, pensamentos que não agradam ao Senhor, você também pega, então, com uma mão você pega o copo com água e com a outra mão você coloca a mão sobre a sua cabeça, tá? E nós vamos aqui agora orar, consagrar, estaremos orando, amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos um concerto contigo agora nesse momento. Nós queremos pedir perdão de todos os nossos pecados, queremos pedir perdão por esse estilo de vida tão corrido, Senhor. Queremos pedir perdão por esse estilo de vida em que nós andamos ocupados, esse estilo de vida em que, Senhor, nós sempre estamos numa correria, esse estilo de vida que nós levantamos sem orar, esse estilo de vida que nós dormimos sem orar, esse estilo de vida que nós comemos sem orar, esse estilo de vida que nós não abrimos a Bíblia para ler, esse estilo de vida, Senhor, que nós não jejuamos, esse estilo de vida, Senhor, que não agrada a Ti. E nós queremos suplicar e clamar nesta hora pela Tua intervenção, pelo Teu perdão, que o sangue do Teu Filho Jesus seja aspergido sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos cabelos, e que o Senhor venha trazer uma purificação de dentro para fora, que o Senhor venha trazer uma limpeza de dentro para fora, que o Senhor venha trazer santificação de dentro para fora. Pai, tudo aquilo que tem nos contaminado, tem contaminado a nossa mente, tem contaminado o nosso coração, tem contaminado o nosso espírito, tem contaminado a nossa alma. Pai, perdoa-nos, Pai, purifica-nos. Oramos para que tudo aquilo que tem contaminado as nossas vidas e não tem agradado o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos débitos, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, assim como também nós declaramos liberar perdão para os nossos agressores, assim como nós declaramos liberação de perdão sobre aqueles que nos ofenderam, os nossos ofensores. Senhor, em nome de Jesus, oramos para que as brechas sejam fechadas. Brechas sejam fechadas agora na nossa mente, brechas sejam fechadas agora no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, limpa nessa hora, Senhor, toda iniquidade, toda transgressão. Queima, Senhor, com o fogo da Tua glória, com o fogo do Teu altar. Traga pureza, purificação no nosso DNA, no nosso sangue. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus. E Te pedimos agora, nós suplicamos agora a Tua bênção. Pai, nos sara de toda e qualquer esterilidade emocional, esterilidade física, esterilidade da alma, a incapacidade de gerar frutos para o Senhor, a incapacidade de trabalharmos para o Senhor. Nos cura, Pai, e nos habilita para o serviço do ministério, para o serviço do Teu reino. Pai, nos ensina a trabalhar para Ti. Senhor, nos ensina a vigiar, nos ensina a orar, nos ensina a clamar, nos ensina a suplicar, nos ensina a estarmos, meu Pai, debaixo do Teu santuário, debaixo do Teu poder, com a nossa vida alinhada ao altar de Deus. Nós pedimos, Senhor, um mover profético do Teu Espírito sobre nossas vidas. Nós clamamos, nós oramos, nós suplicamos, Senhor, o
poder do teu Espírito Santo sobre nós, o Senhor nos ativando, o Senhor nos abençoando, o Senhor derramando do teu poder, o Senhor derramando da tua graça, o Senhor derramando do teu Espírito Santo. O Senhor nos limpa, Senhor nos purifica, Senhor nos restaura, Senhor nos abençoa. Oramos nessa hora pelas enfermidades físicas, sejam todas nessa hora curadas. Meu Pai, que as pessoas sejam libertas da iniquidade, da promiscuidade, da prostituição, da fornicação, libertos da pornografia, libertos dos vícios do cigarro, das drogas, das bebidas, do álcool, libertos, meu Pai, da avareza, libertas desse mundo, libertas do pecado. Senhor, que o Senhor venha trazer cura nos ossos, cura nos intestinos, cura nos rins, cura no fígado, cura, meu Pai, no trato digestivo, cura no trato, meu Pai, no aparelho, Senhor, urinário, cura de toda infecção. Pai, restaura a nossa saúde física, restaura a nossa saúde espiritual, abençoa a nossa noite de sono, abençoa a nossa madrugada, abençoa a nossa manhã, abençoa a nossa tarde, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa família, abençoa os nossos bens, abençoa os nossos filhos e filhas, netos e netas. Apresentamos esse caderno de intercessão, de promessa, Senhor, toda palavra liberada genuinamente pelo Senhor, Pai, as promessas do Senhor para as nossas vidas, que elas venham se cumprir. Meu Pai, todos os nossos motivos e pedidos, documentos, petições sejam atendidos. E quando bebermos esta água, será liberado o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos beber? Senhor, pedimos a Ti que o Senhor venha confirmar, selar este ato agora para a honra e glória do Teu santo nome. Toca em todos os Teus filhos e filhas. Oramos, clamamos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, muito obrigado por você ficar comigo até aqui. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Se inscreva nesse canal, compartilhe essa ministração, deixa o seu testemunho, deixe os momentos que você mais gostou dessa ministração e compartilha também com seus amigos e conhecidos. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Graça e paz do Senhor Jesus e tchau, tchau.